Olá, bem-vindos, bem-vindos. Hoje estamos aqui no nosso primeiro podcast com convidadas muito especiais. E hoje eu vou conversar com Dalita Schmoller. É isso, Dalita? Sim, Dalita falou Schmoller. certinho. A Dalita estava treinando a chamada dela, o sobrenome dela. A Dalita vai compartilhar um pouquinho com a gente hoje sobre as técnicas terapêuticas que ela trabalha, sobre o processo de desenvolvimento, de autoconhecimento dela, na jornada dela. Dalita me trouxe algumas ferramentas, né, alguns pontos aí muito curiosos na caminhada dela, né, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar realmente, né, dentro de uns processos na vida adulta já, né, Dalita, que trouxe assim esse grau assim de você ter percebido, né, essa intensidade de querer reprimir, né, de querer reprimir todas as teus potenciais, né, até o momento que você realmente buscou esse mergulho, né, no autoconhecimento e para poder despertar e trazer todas essas ferramentas maravilhosas, né? Tantas pessoas que você ajuda hoje. Nos conta um pouquinho, então, da tua história. Bom, obrigada pelo convite, primeiro, Michele. Prazer estar aqui com vocês. E esse é um tema que eu gosto muito de falar, porque as pessoas não têm muita consciência sobre o despertar da consciência, né? Eu uso o termo emergência espiritual, muitas vezes. Foi dado pelo Stanislav Grof, é um psiquiatra americano da década de 70. E nesse processo da emergência espiritual, do despertar da consciência, normalmente nós temos essa quebra de referência, né, de quem nós somos, do nosso entorno. E muitas vezes vem com uma mudança grande na vida, outras vezes vem de uma maneira singela, através de um livro, né, a busca pela sabedoria. E no meu caso, eu venho de uma cidade de interior, eu sou a quarta filha, a filha temporânea, então sempre buscando ser a que faz mais coisas, né? Comecei a andar, já comecei a correr, então passei no primeiro vestibular, saí de casa com 16 anos, entrei no mestrado com 21 anos, e a vida parecia, né, perfeita aos olhos de todo mundo. Nossa, menina prodígio. Até que chegou a perda do meu pai. E quando o meu pai faleceu, foi a minha maior dor até hoje, posso dizer com certeza. Só que eu digo que ele foi um paizão até na morte, porque foi devido à morte dele que eu me voltei para esse caminho da espiritualidade. Foi quando eu tive a minha emergência espiritual. E eu passei por esse processo de achar que eu estava ficando louca, que é muito comum e que as pessoas chegam, nossa, eu acho que eu tô ficando louca, eu não gosto mais do meu trabalho, eu não quero mais esse casamento, eu não quero mais essa vida, né? E eu devo dizer, não, você não tá ficando louco. Você tá buscando finalmente, né, ouvindo o chamado da tua alma. E para mim foi muito isso, eu relutei nesse chamado, né? Acabei desenvolvendo uma depressão, não sabia lidar com aquilo, tinha muito essa necessidade de me fazer de forte, né? De não dar trabalho, de não levar trabalho para a família. Eu morava longe, então eu sempre mantinha, né? Ainda estou indo para festas, né? Eu era uma menina baladeira, de muitos amigos. E quando eu chegava em casa, não, tá tudo ótimo, tá tudo perfeito, até que não deu mais, né? E eu tive que começar a buscar quem que eu era, do zero, né? Porque até então era uma fachada. Você passou por esse processo de depressão quando você estava morando sozinha? Sim, a minha depressão, ela começou logo depois da morte do meu pai. Meu pai faleceu em 2012, eu tinha 20 anos, foi nas vésperas de Natal, ele teve um câncer. E eu estava entrando para o 5º ano da veterinária. E quando, nos primeiros 6 meses, eu tinha muitos amigos na veterinária, era super popular e o pessoal estava sempre comigo, então estava ok. Mas no momento em que eu mudei para Londrina para começar esse movimento do mestrado, eu fiquei muito sozinha e eu comecei a lidar com os meus fantasmas, né? Até porque eu não gostava. Imagine, eu fui trabalhar com nutrição de suínos no mestrado
E eu nunca, nem de criança, tinha comido carne de porco. E todo mundo perguntava, por que você foi trabalhar com suínos? Você era de pequenos. E eu, não, eu preciso trabalhar com suínos. E nessa de eu estar fazendo algo que eu não gostava, somado à dor que eu sentia e não tinha trabalhado, porque luto naquela época era, morreu, você tem que superar, segue em frente sem nenhuma ajuda psicológica, né? Eu estava tentando levar, porque era o que me passavam, eu tenho que ser forte. E eu lembro que toda vez que eu acordava para ir para a fazenda escola, eu pensava, caramba, mais um dia. Não, mas mais um dia. Logo eu vou sair daqui. Só que eu ia sair da onde? Eu ia sair dali para um doutorado dando sequência e depois trabalhando numa área que não me trazia nenhum prazer. Nossa, que incrível. E você teve um processo, né, de quando você teve um basta, né? Um basta, agora eu vou mergulhar, vou fugir dessa situação. E você me contou que você pegou as suas mochilas, né? E saiu do país, teve uma experiência, né? Foi para a Bélgica. Isso foi. Não foi exatamente um surto, né? Eu já estava no final do mestrado e eu resolvi que eu queria dar um tempo na minha cidade para ver se aquilo me ajudava a lidar melhor com aquele turbilhão emocional. Só que quando eu cheguei na minha cidade é que veio realmente a depressão por eu perceber que meu pai não estava mais lá. E ali eu comecei a ter crises de pânico para conseguir desenvolver a minha dissertação, até que chegou um momento que eu percebi que ou era a minha vida ou era o mestrado. E nisso uma prima chegou para mim e falou, por que você não vem ser au pair? Au pair é um intercâmbio que você vai como babá, né, para a Europa. Por que você não dá um tempo daqui e vai ser au pair? Porque eu não tinha grana para pagar outro tipo de intercâmbio, né? E aí eu falei assim, quer saber? Isso parece algo legal. Então eu cheguei para minha mãe, eu lembro o dia que eu cheguei para minha mãe, para minha irmã mais velha, e falei, me inscrevi para fazer estágio numa escolinha, porque eu sou caçula, não tive primos pequenos, eu não sabia nem trocar uma fralda, né? Como que eu ia ser, né, babá? Eu cheguei e falei, vou fazer estágio numa escolinha aqui da cidade, porque eu vou embora ser au pair. E a minha irmã perguntou, e o mestrado? Eu falei, eu vou largar. E eu estava só para defender realmente a tese já. E eu falei assim, eu não quero defender, eu não quero isso. Todo mundo, você é louca, pelo menos defende. Eu falei, eu não vou defender, porque se eu defender, eu vou dar continuidade nisso. Porque eu já queria ter largado a veterinária. E eu terminei a veterinária, que todo mundo falou, terminei. E aí eu fui para o mestrado, seguindo, né, a onda. Eu falei, agora não, agora eu estou escolhendo a mim e eu estou indo embora. E naquele momento, a minha irmã e a minha mãe, elas olharam para mim com uma cara de decepção total. E todos os meus amigos, todo mundo era contra a esse movimento, todo mundo me chamava de louca, porque eu estava deixando uma oportunidade incrível para trás. Mas eu estava ouvindo finalmente a minha alma me mandando embora para descobrir como ouvir a minha alma de uma maneira mais fácil, de uma maneira que eu pudesse estar sempre conectada ao meu chamado, a quem eu vim ser, né? Eu trago muito no meu trabalho essa questão de você acessar a sua luz e se tornar quem você nasceu para ser. Uhum. E quando eu fui embora, eu fui em busca disso, de descobrir quem eu nasci para ser. Uhum. A gente tem essa... nós não temos, né, ainda essa consciência, né, de trazer essa escuta, né? Essa escuta, né, para o nosso corpo, né? O quanto o nosso corpo fala, o quanto nossa intuição aí está chamando, que realmente tem algo grandioso para nós, mas a gente não traz isso, né, dentro do nosso... a gente não aprende isso na escola, né? Isso realmente deveria ser uma ferramenta, né? É uma ferramenta muito importante para que a gente traga essa escuta, né? Essa escuta que nos possibilita muitas vezes realmente uma facilidade para que a gente busque, para que a gente se encontre, né? Para que a gente se encontre, para que a gente percorra os caminhos que a nossa alma realmente está chamando, né? Com certeza. Eu vejo por mim e também pelos meus pacientes, amigos, né? Conforme a gente entra nesse mundo terapêutico, é inevitável você observar, né? Me tornei uma pessoa muito observadora e eu percebo que grande parte, inclusive, das doenças que as pessoas desenvolvem, seja um câncer, seja uma fibromialgia ou uma doença comportamental,
está muito relacionada com essa negação de si mesmo, né? Sua negação da sua verdade, da sua essência, daquilo que você quer, de conseguir impor limites. E eu era uma pessoa muito assim, como uma boa pisciana que se perde, né, no outro. Eu esquecia o que era importante para mim em prol do outro. Tentava salvar o outro, tentava sempre fazer o que fosse melhor para o outro, para que eu pudesse ser aceita, para que eu pudesse ser amada. E essa era a minha grande mentira, né, pessoal, de que eu não era amada, né? Então eu tinha que fazer de tudo, ser a melhor em tudo, para poder ser amada. E isso é uma pressão tão grande que não é sustentável, né? Isso não é... isso estoura, né? Estoura no corpo físico, né? Então traz um abalo emocional. Tu tentar manter uma vida, né? Uma situação que te desagrada, que pesa em ti, a custa, né? Para poder tentar, para ser agradável, né? Para ser aceita, né? Para ser amada pelo outro, né? Então a partir do momento que você reprime, né? Vai reprimindo as tuas emoções, muitas vezes nem é questão de reprimir, porque às vezes é tão inconsciente de tu simplesmente seguir um fluxo sem parar nessa escuta, né? Sem perceber, sem estar percebendo que teu corpo está gritando, que tuas emoções, né, estão ali se acumulando, se reprimindo, porque o teu caminho é o outro. Né? Então você está negando, né? Negando tua verdade, negando teu ser, negando os teus desejos, né? Nessa sensação, né, que a gente cresce, né? De reprimir nossas emoções, de não colocar nossa voz no mundo, né? De não colocar de verdade tua voz. Colocar tua voz no mundo, esse é o sentido, né? Esse é o propósito, né? Que não é à toa que é o nome deste podcast, que era o meu desejo, né? É o trabalho que eu venho cada vez mais desenvolvendo para ser o convite, né? Para que a gente possa ser esse caminho, ser essa permissão, né? De se desenvolver, de botar o nosso lindo no mundo, né? De permitir que a nossa diferença seja, sim, o lindo, e é o lindo, né? Somos todos únicos, tão únicos, e cada um tem algo valioso que é só teu, né? É só teu, é a tua identidade, é algo tão lindo, né? E tão único, no sentido de também todos temos, né? Todos somos tão únicos, né? E quando mais a gente aprender, né, a lidar com isso, a permitir, né, que essa beleza venha para o mundo contribuir, e que a gente fale, sim, das nossas opiniões diferentes, que a gente perceba que as nossas opiniões são diferentes, e tá tudo bem, e sempre vai ser. Né? Ninguém nunca vai concordar em absolutamente tudo contigo. E isso tá tudo certo, mas a gente aprendeu que não, né? A gente aprendeu que nós temos que equalizar, né? Eu tenho uma opinião, tu tem outra, a gente tem que equalizar, a gente tem que dialogar, a gente tem que trocar, a gente tem que aprender a trocar. Nós nunca vamos concordar. Essa é a beleza da troca, né? Eu tô compartilhando, eu tô colocando a minha opinião, e tu não precisa concordar, tu não precisa pegar para ti. Essa não é a tua verdade, é a minha verdade, e a gente pode trocar, né? A gente pode posso conhecer um pouquinho da tua verdade, tu conhece um pouco da minha, e o quanto eu posso sem concordar, sem me identificar, né? Mas nesse espaço de estar observando, de estar captando, né? Vai ter muita coisa ali que eu vou aprender, né? Por mais que nesse momento eu não concorde, né? Não seja a minha verdade, mas de ser esse convite de, vou observar a opinião dela, né? De se ver como um observador. Nossa, vou observar como ela é diferente, quanta coisa ela tem de diferente, né? E ver isso como belo, né? Então, isso traz um espaço para o outro, né? Para o outro ser mais dele, trazer a verdade dele, né? E isso, as pessoas, muitas vezes, ser um espaço, eu estou permitindo o outro, permitir o outro é, assim, é a maior convite, né? E é a maior possibilidade de você trazer, se permitir ser. Muitas vezes eu falo, né? Eu trago isso quando eu estou em um atendimento, né? Quando eu estou numa consultoria, numa mentoria, eu trago isso. Quando tu permite o outro ser ele, né, fazer as escolhas dele, ter as diferenças dele, sem querer puxar, sem querer que ele concorde contigo, simplesmente esse espaço de permissão é o maior convite,
é a maior corta de correntes, assim, de amarras, porque tu começa a te soltar. A partir do momento que eu solto o outro, eu libero o outro para fazer as escolhas dele, eu começo a estar no meu espaço, né? Eu começo a me permitir ser mais de mim. E você tira também os limites do universo, porque muitas vezes a gente traz uma imagem mental de eu quero que a minha vida seja exatamente dessa forma, nesse quadradinho. E aqui é muito diferente você ter metas, né, ter sonhos e você colocar a tua vida dentro dessa caixinha, né? Porque você está tirando a energia criativa do universo e também está tirando a tua própria energia criativa para se caber nessa caixinha. A vida, ela é uma evolução constante. A gente está aqui para crescer sempre, cada vez mais, melhorar, viver em paz, em harmonia consigo mesmo, sempre com muita alegria. E as pessoas, elas nem percebem que elas passam, muitas vezes, essa existência apenas sobrevivendo e tentando se encaixar em algo. Por exemplo, eu gosto de brincar com aqueles brinquedos de encaixe, né, de criança. Você é uma estrela e você está tentando caber dentro de um quadradinho. Não vai dar certo. Você vai acabar desenvolvendo angústia, ansiedade, depressão, fora as questões também no corpo, né? Problemas na coluna, joelho, seja o que for. E é bizarro até dizer isso, mas quando eu vou fazer uma anamnese, por exemplo, eu pergunto para a pessoa, você tem alguma tensão, né? Alguma dor? Mas as pessoas já se acostumaram tanto que eu brinco que é a doença de estimação delas. Elas nem se dão conta daquela tensão que está ali incomodando, da azia que existe, da hipotireoidismo, que já acompanha não sei quantos anos. E nessa do hipotireoidismo, a gente já olha ali desse sentimento de impotência, do ter que dar conta contra o tempo sempre. E tudo isso, para mim, é levado sempre nessa busca do ser. Só que a gente vive fazendo o caminho inverso. A gente sempre está nessa necessidade de negar o nosso ser. Enquanto nós continuarmos buscando o ideal, que é o ideal da minha mãe, do meu vizinho, da sociedade, e negando o seu próprio ideal, a sua contribuição para a sociedade de uma forma geral, você vai estar sofrendo. E o preço que você paga é o preço de uma vida alegre. Eu já fui muito essa pessoa de querer me encaixar. Hoje eu vejo que eu tenho, sim, uma autenticidade verdadeira. Tenho a melhorar ainda? Tenho muito. Muito mesmo. Mas eu não tenho mais vergonha de falar sobre as coisas que eu acredito. Independente que o outro não concorde, eu entendo que eu estou plantando uma sementinha e se ele não quer ouvir, eu também não preciso falar, porque ele tem o tempo dele. Não sou eu que tenho que forçar essa verdade para ele. Mas eu não aceito mais também que tentem reprimir a minha verdade, só porque para eles parece algo fora da caixa. Não, então esse é um convite, é o espaço que a gente tem que ser esse convite, né? E realmente quebrar esses paradigmas, baixar essas barreiras, né? E tirar as pessoas da caixa, ajudar as pessoas a sair das caixas, né? Então a gente vem aí numa sociedade tão cheia de caixinhas, né? Tão cheia de gavetas e todo mundo sempre tentando, né? Botar o outro na gaveta, né? Então, porque o outro fora da caixinha é desconfortável, né? Traz um desconforto. O pássaro livre. Traz um desconforto porque a gente está acostumado, traz algo diferente, né? Então, as pessoas estão acostumadas a tentar te botar dentro de uma caixinha, né? E a gente tem que cuidar da história das caixinhas, né? Porque tem muita gente tentando, né? Falando aí de sair de uma caixa, de quebrar paradigmas, mas as pessoas às vezes acabam entrando em outra caixinha, né? Então, perceber quais são essas caixas, né? Essas caixinhas aí de muitas vezes tentar quebrar barreiras, né? Mas entrar numa outra verdade, né? Então essa não é a tua verdade, isso aqui é a tua verdade, né?
para aí, eu não vou quebrar isso, né? Trazer essa possibilidade, sair dessa caixa, se eu estiver entrando na verdade do outro, né? Então, não existe, na verdade, né, essa verdade absoluta, né? Não existe isso, né? Então, como a Dalita mencionou, a vida é uma constante evolução, né? Então, eu também sou muito a favor, tenho esse pensamento de que, eu tenho uma palavra, eu dou minha palavra, né? Às vezes as pessoas, como assim a minha palavra? Eu dei minha palavra. Eu tô em evolução. Eu tô em evolução. Se eu disse, eu sou livre, eu mudo de opinião. Eu tô aqui para mudar de opinião. Então, se eu estiver ali, né, mantendo uma opinião, uma escolha que eu fiz, honrando uma escolha, honrando uma palavra, não. Pô, acho que é importante essa reflexão, né, dessas possibilidades, de que se a gente está sempre evoluindo, é natural que a gente esteja sempre em mudança, né, em constante mudança, e se permitir fazer novas escolhas, né, e acho que quanto mais consciente você estiver, né, mais rápido essas mudanças vão acontecer, e mais você permite que essas mudanças cheguem, né? E você vai pondo em prática, vai dando vazão para essas mudanças, né? Vai permitindo que você mude internamente, que as suas ações vão mudando, as suas escolhas no dia a dia vão mudando, a partir do momento que você deixa isso fluir na tua vida, né? Com certeza. E a vida é mudança. Nós nascemos mudando, né? A gente vem de um meio líquido para um meio físico e toda vez que a gente resiste à mudança, vem o sofrimento. Resistência gera doença, né? Sempre, sempre. Para muitas pessoas isso pode estar relacionado inclusive ao parto, né? Porque foi a tua primeira mudança. Ou então a tua concepção foi a minha primeira escolha. Então, se eu me arrependo de ter vindo para esse mundo, dos pais que eu escolhi, coisas assim, eu vou ter dificuldade com as minhas escolhas, vou achar realmente que eu escolho errado, vou ter medo de mudar, vou ter medo de confiar em mim. Mas a vida é movimento. E se você não fizer a mudança por você, se você ficar esperando ficar desconfortável, ela vai gerar a mudança para você. Porque é preciso entrar nesse fluxo de movimento, de metamorfose, né? Eu gosto muito da borboleta, né? Antigamente até usava borboletas de luz, porque a vida ela está expressa na natureza. Quer aprender, né, como ter uma vida mais leve? Observe a natureza. Os animais nos trazem muito isso, as árvores, né, tem com as suas estações, estão sempre mudando, sempre se adaptando ao que está ali, mas mantendo a sua essência, a sua verdade. É necessário, muitas vezes, irmos para dentro desse casulo, para um novo nascimento interior, redescobrir quem nós somos agora. Eu não sou mais a mesma menina que cursou veterinária e era super baladeira e estava sempre festando. Também não sou a criança que eu fui, que era super ferida, uma criança que teve obesidade e que estava sempre tímida. Mas fazem parte de mim, fazem parte da minha história. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas em descobrir as suas vidas passadas, quando deveriam estar preocupadas em descobrir quem eu fui nessa vida e como isso está refletindo em quem eu sou hoje e quem eu quero ser daqui para frente. Porque quem eu quero ser lá na frente depende dos passos que eu dou agora. E essa reflexão traz esse olhar mesmo, né, para que a gente esteja nesse presente, né? Que a gente esteja mais nesse presente, nesse momento presente, e olhando o nosso cotidiano, né? A nossa vida atual, né? As nossas escolhas, né? Atuais, as escolhas de ontem, o que eu tenho sido agora, né? Porque as minhas escolhas lá atrás estão refletindo hoje, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Dalita, muito obrigada. Obrigada, assim, foi um prazer conversar, foi um prazer conhecer um pouquinho mais da tua história, de todo o conhecimento, de todas essas possibilidades aí que você traz. Quer falar um pouquinho também das práticas, das técnicas que você trabalha hoje? Então, hoje o meu trabalho, ele se divide em duas partes. Tem a parte da consciência, eu brinco que a gente diz, né? Todos os caminhos levam a Roma. Para mim, todos os caminhos levam ao ser. Você pode escolher entre o caminho da dor ou o caminho da sabedoria e do amor. E nessa parte de consciência entra muito a meditação, porque ela é essencial para estarmos presentes e termos uma vida mais leve, sabermos quem nós somos, onde queremos chegar, os propósitos da nossa alma. Quer descobrir? Vai meditar. Silencia.
também com a respiração, para que a gente possa acessar as nossas emoções e acessar também as memórias que ficaram presas junto dessas emoções e estão trazendo para o hoje, né? O que a gente vive, porque enquanto você não tem consciência do seu inconsciente, é ele quem molda o seu destino, baseado num programa totalmente obsoleto, e você diz amém e depois, nossa, porque isso foi o destino. Não foi. Existe um programa ali, você pode mudar, depende de você. E aí entra nessa parte mais de psicossomática, né, das doenças emocionais, onde vem também a biologia nos trazendo assim, esse sintoma está me falando o quê? Como que eu vivi essa experiência? Como que eu vivi esse estresse? Gosto muito, né, de voltar para a parte do ventre mesmo, né? Agora tenho também da autoestima, vem do ventre, porque para mim a maior parte dessa programação ela ocorreu desde a sua concepção até o teu nascimento. Então é vital que você saiba como que eu cheguei nesse mundo, como que estava a relação dos meus pais, como a minha mãe vivenciou todo o meu processo gestacional, como eu fui recebido na minha casa logo que eu cheguei. Um pouco antes de eu nascer, quais eram os projetos que essas pessoas tinham para mim? Porque às vezes eu posso ter sido aquela criança, nossa, esse é o que vai cuidar de mim. E aí você já nasce, nossa, eu sou o cuidador da família. E se eu não estiver cuidando, eu não pertenço à minha família. Então, no meu trabalho, eu tento ajudar as pessoas a tirar essas camadas que impedem eles de ver a sua própria luz e descobrir quais são os dons que eu tenho para compartilhar com o mundo de verdade, não o que a minha família ou a sociedade ditaram que eu deveria fazer. Muito bom, muito obrigada. Foi uma alegria, realmente, um prazer estar te conhecendo um pouquinho mais e estar compartilhando, né, para que as pessoas te conheçam, te escutem. E até a próxima. Muito obrigada. Obrigada pela participação. Muita gratidão. Eu que agradeço. Obrigada.